Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Diego Camargo e antes de mais nada, eu vou te contar uma coisa que vai mudar a sua vida agora. Você nunca mais vai enxergar investimento em imóvel da mesma forma. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda videoaula da Maratona Imóvel Moeda Forte. Nessa videoaula você vai aprender ainda mais sobre modalidades de investimento imobiliário. Mas antes de começar, eu queria apenas recapitular 3 percepções que fizemos conjuntamente ao longo da primeira aula. A primeira diz respeito ao fato de que a gente já entendeu que investir em imóvel é uma das melhores estratégias para a multiplicação do seu patrimônio de maneira sólida e segura. Tanto é que você já deve ter ouvido pelo menos uma dessas 2 frases: quem compra terra não erra ou imóvel moeda forte. A segunda percepção, que talvez você não tivesse se atentado, é que você ou já investiu ou muito provavelmente vai investir em imóvel, seja para realizar o sonho da casa própria, seja já fazendo uso dessa estratégia historicamente consagrada. E a terceira percepção é que, infelizmente, talvez você ainda não saiba como identificar e aproveitar as grandes oportunidades que o mercado imobiliário nos oferece. Pensando nisso é que nasceu a Maratona Imóvel Moeda Forte, e essas 3 percepções também nos levam à justa pergunta: afinal, por que é que a gente não se especializa a respeito? Se a gente sabe que é uma estratégia inteligente e consagrada, que a gente vai vivenciar isso na nossa vida e que a gente ainda não sabe como identificar e aproveitar as grandes oportunidades, por que é que a gente não se especializa? Primeiro, porque, vou ser bem sincero para vocês, até para preparar essas aulas eu pesquisei a respeito de material e eu percebi a escassez de oferta de material específico sobre investimento imobiliário. Tem coisas mais genéricas, mais teóricas, mas é uma escassez muito grande. E segundo, vamos entender, este é um ativo de alto valor agregado, ok? Então essa é uma barreira de entrada, uma barreira sem sombra de dúvidas para que nós tenhamos uma experiência prática. Então, por mais que aprender na teoria sobre investimento imobiliário, os fundamentos, as variáveis, é realmente importante para a sua trajetória de conhecimento, mas se você não levar essa experiência para a vida prática, como a imensa maioria do conhecimento, ela se torna infecunda. Então, inclusive tem um senhor que dá um peso extra para essa questão da experiência, da vivência prática. Albert Einstein disse: informação não é conhecimento, a única fonte de conhecimento é a experiência. Eu me permito discordar do Einstein. Eu acho que você aprender sobre variáveis, os fundamentos, aprender na teoria te ajuda, mas eu concordo com a importância da experiência prática. E o fato de imóvel realmente ser um ativo de alto valor, sem sombra de dúvidas, é uma barreira para que você vivencie esse aprendizado na prática. É muito diferente, por exemplo, da gente querer aprender empiricamente a fazer um bolo. Eu vou lá, eu compro 3, 4, 5 quilos de farinha de trigo, ovos, leite, manteiga, chocolate, seja lá o que eu vou usar de recheio ou de sabor, e eu vou testando. E se eu errar, não tem grandes problemas. No imóvel, para você entrar, você realmente já vai precisar dispor de capital. E se você errar, você não tem provavelmente grandes chances de repetir, certo? Mas isso não é um empecilho para nós. Na verdade, pensando nisso é que a gente criou a Maratona Imóvel Moeda Forte, para desmistificar algumas coisas, até porque, de novo, você ou já investiu ou vai investir em imóvel. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais habilidade você tiver para identificar e aproveitar as oportunidades, mais você vai fazer isso de uma maneira sólida, segura, tranquila para você. Então, pessoal, agora mergulhando sim em conteúdo, modalidades de investimento imobiliário, esta, sem sombra de dúvidas, não é a relação completa de todas as estratégias, todas as modalidades disponíveis. Não é intenção minha esgotar esse universo de modalidades de investimento, e talvez outras pessoas organizem essas modalidades de maneira diferente. Mas
eu, com viés didático, pensei em 7 modalidades que eu quero explicar um pouco mais para vocês, tanto as características, as vantagens e as desvantagens. Só para listar aqui, estou falando de investir em imóvel, na planta, comprando imóvel usado, investindo em imóveis comerciais, investindo em imóveis que mudam de vocação de uso. Essa próxima aqui, uma modalidade muito atual, investir em imóveis que estão em leilão, investir em imóveis que precisam ser regularizados e investir em terrenos. São 7 modalidades que eu quero explorar com vocês ao longo dessa videoaula. A primeira delas diz respeito a investimento em imóvel na planta. E para isso a gente precisa lembrar que todo santo dia novos empreendimentos surgem em praticamente todas as cidades e geralmente trazendo com eles a possibilidade de se investir em imóvel na planta. É óbvio que a incorporadora, a construtora, a loteadora precisa fazer uso desse expediente de te vender, ela precisa querer te vender imóveis durante a implantação. E quando ela faz isso, é uma troca, tá? Não tem almoço de graça, é uma troca. Ela está minimizando o seu risco, minimizando a sua necessidade de capital, a sua exposição de caixa, porque durante os desembolsos, durante a construção, ela já começa a receber da venda das unidades. Então ela diminui o seu risco, diminui a sua exposição. E em troca, a incorporadora, a construtora, a loteadora pode te oferecer condições especiais, tanto de preço quanto de forma de pagamento. Basicamente essa é a troca que acontece no imóvel na planta. E realmente ele pode significar grandes oportunidades de compra. Por outro lado, é importante se ponderar que diminui o risco do incorporador, mas aumenta o risco do comprador nessa troca. Por quê? Porque o imóvel se torna um bem de entrega futura. E você não vai receber o bem que você está comprando no ato da compra. Ele ainda está em implantação, em construção. Nesse cenário, sem sombra de dúvida, os seus riscos aumentam. Por quê? Primeiro, você pode enfrentar um atraso na entrega. Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum na engenharia brasileira as obras atrasarem. Isso pode impactar, sem sombra de dúvidas, a sua vida. Então, atrasar a entrega. Pode ser entregue um bem com inconformidades. Você compra uma coisa e na hora de entregar, de receber, é outra. O bem pode vir com vícios construtivos ou simplesmente com inconformidades. Mas você comprou uma coisa com alguma expectativa e na hora de te entregar não era aquilo. Você não tinha como avaliar o bem que estava sendo entregue porque ele não existia ainda. Ele estava em construção. E o pior de tudo, você assume o risco de não receber. Infelizmente no Brasil, isso historicamente aconteceu, né? Desde o caso da Encol e tantas outras empresas aí que infelizmente quebraram no meio do caminho por má fé ou por ingestão e não conseguiram entregar os ativos que já tinham vendido. Então assim, imóvel na planta é uma grande oportunidade? Sem sombra de dúvidas, mas se torna especialmente importante você avaliar quem está por trás. Quem é o incorporador, qual a credibilidade que ele tem, a idoneidade, se ele está sólido, enfim, isso se torna especialmente importante. Uma segunda modalidade que eu queria explicar para vocês, aprofundar um pouquinho, é a questão dos imóveis usados, né? É usual que vários investidores do mercado imobiliário procurem, garimpem oportunidades em imóveis que já têm algum tempo de uso. Isso é muito normal, isso é corriqueiro. E uma boa prospecção realmente pode garantir boas oportunidades, excelentes oportunidades de compra nesse universo. Agora, é fundamental que esse exercício de prospecção seja muito bem feito, que você realmente conheça a região que você vai comprar um imóvel, que você consiga identificar oportunidades de valorização e principalmente traz, em caso de imóvel usado, duas preocupações extras. A primeira, você realmente precisa fazer um levantamento documental muito criterioso. Você precisa estudar a vida pregressa do imóvel e dos proprietários. Então levantar toda a documentação,
da matrícula, enfim, relacionadas ao imóvel, dívidas relacionadas ao imóvel, pedir CNDs do imóvel e também do proprietário ou dos proprietários, se for o caso. Por quê? Porque o imóvel muitas vezes pode se contaminar, ser impactado em relação a passivos anteriores, passivo ambiental, passivo trabalhista, enfim, dívidas. Você tem que fazer um levantamento muito criterioso em relação à vida pregressa do imóvel e dos proprietários para que faça uma compra segura no caso de imóvel usado. Além disso, fundamental você entender e levantar com critério os custos de intervenção, de reforma daquele imóvel. Porque como é um imóvel com uso, você pode identificar um imóvel que está pronto para uma revenda ou está pronto para você utilizar. Mas via de regra, se você quer investir, você acaba comprando um imóvel em que você vai fazer algum tipo de reforma, agregar valor, angariar alguma possibilidade de rentabilidade e vender. Então, fundamental que você estime de maneira adequada, porque eu costumo brincar que orçamento de reforma ele só é feito para ser, infelizmente, não cumprido. Então é muito comum você imaginar que você vai gastar 10 e no frigir dos ovos você gastar 20, 30. Então você precisa ser conservador e criterioso para que você não estrague a sua estratégia de investimento. Então, imóvel usado pode ter grandes oportunidades, mas exige uma prospecção bastante criteriosa, um levantamento documental do imóvel e dos proprietários ou proprietário e de um levantamento bastante criterioso em relação à intervenção que precisa ser feita para agregar valor ao imóvel antes da venda ou do uso. Uma próxima modalidade muito utilizada por investidores, realmente muito, é quase uma das queridinhas aí dos investidores em mercado imobiliário, que são os imóveis comerciais. O Brasil, como tem essa proporção continental, ele ainda recebe expansão das cidades, expansão horizontal. Então mesmo os grandes centros ainda conseguem acomodar expansão horizontal das cidades. Significa que as cidades estão crescendo para suas periferias, ok? E esse crescimento, esse desenvolvimento gera novas aglomerações, novos bairros que surgem, infraestrutura urbana e, por consequência, pode significar aumento de fluxo nas vias que ligam o centro a esses novos bairros. Então, avenidas ou ruas podem se tornar estratégicas por conta desse desenvolvimento urbano das cidades. Além disso, naturalmente, essas aglomerações elas demandam por comércio e serviço. Todo mundo que vai morar, residir, faz essa análise de maneira mais criteriosa ou menos criteriosa, mas ele quer saber que tipo de conveniência ele tem no seu entorno. Se ele vai ter uma padaria próxima, uma drogaria, uma escola, um banco, ou um serviço de transporte público, enfim, ele fica atento a isso. E ele começa a demandar naturalmente comércio e serviço próximo. Então essa conjuntura, vias estratégicas que ligam essas novas aglomerações e as próprias aglomerações gerando demanda de serviço e comércio podem trazer grandes oportunidades para se investir em imóveis comerciais. Você vê que eu trago todo um contexto específico, porque naturalmente você pode sim garimpar boas oportunidades de imóvel comercial em centro consolidado, mas aí já se torna mais difícil, denota e demanda muita análise da sua parte, muito conhecimento daquele universo. Certo? Agora, quando você pega uma situação nova, realmente você tem grandes oportunidades. Geralmente, quem procura investir em imóveis comerciais está de olho na renda recorrente, na locação. E sem sombra de dúvida, o imóvel comercial é uma boa oportunidade, principalmente se comparada com imóveis residenciais. Geralmente o percentual em relação ao valor total do imóvel que você consegue numa locação de imóvel comercial é maior do que você consegue no imóvel residencial. Além disso, uma outra vantagem é que geralmente você celebra contratos de mais longo prazo. Residencial geralmente são 3 anos, com aquela multa, com aquela cláusula de isenção de multa, rescisão a partir do 13º mês. O comercial, por outro lado, até para a segurança da operação que vai se instalar ali, né, que geralmente vai fazer adequação, vai criar um ponto, uma clientela relacionada àquele ponto. É importante para a operação, para a atividade comercial, que se tenha um relacionamento mais de longo prazo. Então, geralmente se celebram contratos de 5, 10 e às vezes até de mais tempo. Então, essa é uma vantagem se você tem realmente esse foco no médio e longo prazo
em renda recorrente. Uma outra vantagem é que geralmente lidando com pessoas jurídicas, que geralmente é quem vai alugar um imóvel comercial, você consegue encostar, trazer para a mesa e para o contrato garantias melhores, superiores ao simples avalista ou fiador. Você consegue trazer às vezes um seguro fiança, uma alienação, né, uma alienação imobiliária, enfim. Geralmente você consegue trazer garantias melhores. As desvantagens relacionadas ao imóvel comercial dizem respeito à maior volatilidade de preço e liquidez, porque eles estão associados à economia como um todo e também aos impactos macroeconômicos na atividade que o imóvel vai abrigar como locatária. Tá? Então, assim, se tem um efeito macroeconômico, isso respinga na atividade, você sente maior dificuldade. Se tiver vacância no seu imóvel, você vai ter maior dificuldade de realocá-lo. E às vezes, esse é uma coisa que quem investe em imóvel comercial se preocupa muito, com quem vai alugar. Que tipo de operação vai alugar, qual o perfil do locatário, por quê? Porque isso pode respingar num estigma, pode criar um estigma em cima do imóvel. Por exemplo, eu comprei um imóvel, eu edifiquei um imóvel e aluguei para uma padaria. E aquela padaria quebrou, porque o cara não tinha experiência ou realmente teve um efeito macroeconômico. A gente tem que tomar muito cuidado, os investidores geralmente tomam, para que esse estigma de insucesso não respingue no imóvel. E geralmente respinga. Quantas vezes já escutaram falar assim, não adianta montar naquela esquina que ali não dá certo. Ele já montou 3 negócios e não vai para frente. Então, assim, às vezes a esquina é maravilhosa, tem visibilidade, tem localização, fluxo de pessoas, vagas de estacionamento, mas o estigma das operações que ali estiveram acabam contaminando o imóvel. Então, isso realmente afeta liquidez e precificação. E aí é importante que você faça assim, eu realmente tenho um percentual geralmente maior alugando para comércio do que para quem vai residir. Só que você tem que ponderar esses períodos de vacância, né, que às vezes são maiores no imóvel comercial. Você tem que linearizar, fazer essa conta, manter o histórico em dia, para que você tome as suas decisões com maior consistência. Uma outra modalidade de investimento em imóveis são naqueles imóveis que mudam de vocação de uso. Né? Tem vários exemplos, geralmente isso está associado antes ou a posteriori na mudança de zoneamento, tá? Então muda a vocação, mas para que a vocação seja utilizada precisa mudar zoneamento. Então via de regra você vai desembocar em mudança de zoneamento. Um exemplo disso, você tem uma fazenda lá que era uma área rural, né? Você herdou do seu pai, do seu avô, não importa, e de repente o plano diretor da cidade muda e o zoneamento prevê que ali vai passar a ser uma área de expansão urbana. Isso é um caso muito real, aliás, essa é uma grande oportunidade de multiplicação de patrimônio. Isso enriqueceu muitas famílias em diversas cidades ou aumentou o patrimônio delas. Acontece, sem sombra de dúvidas, relacionada à mudança da vocação. Então a cidade começou a se expandir para ali, chegou a infraestrutura e na revisão do plano diretor a cidade definiu que ali não era mais zona rural, se tornou zona de expansão urbana, zona industrial, aí não importa. Um outro exemplo dessa mudança de vocação são imóveis residenciais, por exemplo, que às vezes estão em região tão central, já tão tomada pelo comércio, que eles se tornam muito mais propícios a comércio do que a moradia. Então já tem muito movimento no entorno, muito comércio, já começa a ficar incompatível você residir ali. Pode ser uma grande estratégia você adquirir esse imóvel e daqui a pouco adequá-lo para o uso comercial. Importante sempre lembrar, reforçando, que qualquer mudança de vocação, para que ela seja viável, ela precisa passar por alteração do zoneamento. Então não adianta eu comprar um imóvel residencial e reformá-lo, querer alugá-lo para um salão de cabeleireiro, para um supermercado, seja lá o que for, e ele não ter essa previsão no uso de solo da prefeitura. Então, assim, é uma das melhores estratégias, né, porque realmente agrega muito valor. Aquela história, por exemplo, na fazenda de você ter alqueire, dali a pouco você ter metro quadrado, certo? Isso é muito forte. Por outro lado, geralmente envolve movimentos de mais longo prazo, né? Então, no caso da fazenda, às vezes seu avô tinha a fazenda, seu pai herdou, você herdou,
e a sua filha, na verdade, vai chegar na situação em que muda o zoneamento. Então, sua filha foi a grande contemplada, mas passou por 2, 3 gerações para chegar na mão dela. E envolvem, via de regra, ou melhor, invariavelmente, aprovação junto ao poder público. Então, a Câmara precisa aprovar a mudança de zoneamento para que você faça uso dessa agregação de valor. E por fim, então essa é uma questão negativa, o longo prazo e aprovação junto ao poder público. E por fim, a questão da necessidade de você ponderar os custos de adequação. Então não é só mudou o zoneamento, você geralmente precisa adequar aquele imóvel para utilizar de acordo com a sua nova vocação. Por exemplo, a mesma fazenda lá que mudou para a zona de expansão urbana. Então a cidade chegou, mudou o zoneamento, mas a infraestrutura está na porta da fazenda que seja. Você precisa viabilizar essa infraestrutura internamente, você precisa fazer uma rede de água, de esgoto, de drenagem de água pluvial, pavimentação, viário, enfim, você vai precisar investir ainda mais para adequar para esse novo uso. Da mesma forma, o imóvel residencial que se tornou propício para exploração comercial, você às vezes vai ter que reformar ele inteiro, às vezes botar ele no chão e fazer uma nova edificação. Tá certo? Então, importantíssimo vocês colocarem isso na conta. Não é só comprar e esperar ou até estimular uma alteração de zoneamento. Vocês precisam botar na conta que vocês vão ter que adequar esse imóvel para sua nova vocação. Uma outra modalidade de investimento em imóvel está crescendo bastante. Eu percebo um grande interesse aí de muitos investidores. De imóveis em leilão. Imóveis em leilão são imóveis que precisam ser liquidados para gerar recurso para eventuais credores. Um exemplo bem didático disso é alguém que emprestou dinheiro junto a uma instituição financeira, ao banco, e apresentou seu imóvel como garantia. Então, o seu Francisco foi lá no banco, tomou uma linha de crédito, provavelmente tinha taxas melhores, né? Essa é a vantagem, mas para que ele acessasse aquela linha de crédito, ele precisou apresentar um imóvel em garantia, ele alienou aquele imóvel para o banco. E o seu Francisco, infelizmente, não conseguiu saldar aquela dívida. Então o banco precisou executar aquela dívida e ganhar a propriedade daquele imóvel. E o banco não tem o menor interesse em ter imóvel, ele não quer ter lá o seu ativo. O banco vive de spread bancário, precisa emprestar e ganhar com juros. Então ele não quer ter aquele ativo imobilizado. Então o banco recorre às casas leiloeiras para buscar a liquidação daqueles imóveis. Essa é uma estratégia muito interessante, ela tem uma dinâmica toda particular, mas realmente você pode encontrar grandes oportunidades de deságio em relação ao seu valor de mercado. Então pode ser uma boa opção para você comprar imóveis com preço bom. Agora, naturalmente você precisa, como todas as estratégias, tomar cuidados, e nesse caso cuidados especiais. Por exemplo, cuidados relacionados a eventuais passivos do imóvel. Vamos lembrar que o seu Francisco, infelizmente, ele não conseguiu solver, então a gente está no cenário de insolvência. Então, provavelmente, eu tenho grandes chances de existirem outros passivos relacionados ao antigo proprietário, ao seu Francisco, que eventualmente podem respingar sobre o imóvel. Então, é importante você fazer uma bela de uma análise jurídica, entender os passivos, tudo que está por trás, porque infelizmente aquilo pode impactar o arremate em leilão. Outra coisa importante, o ônus da desocupação do imóvel é sempre do comprador. Então, eventualmente, o banco pode ter tomado a propriedade do imóvel, está levando ele a leilão e até já ter vendido o imóvel, mas o seu Francisco pode continuar residindo no imóvel. E aí essa desocupação fica a cargo do comprador. E aí você tem alguns aspectos importantes. Primeiro, você tem uma questão de princípios. Eu conheço vários investidores que de jeito nenhum lidariam com essa situação, de ter que despejar, por exemplo, uma família, às vezes por um problema de força maior, uma crise econômica, alguma coisa que está por trás ali, que numa perspectiva humanitária seria um belo de um desafio pelo perfil do investidor. Você tem que lidar com isso e eventualmente impetrar uma ação de despejo, de reintegração de posse, enfim, de desapropriar aquela família realmente. Só que vocês precisam entender que essa família, qualquer brecha que ela tiver, ela vai lutar com unhas e dentes. Então tem grande chance de ela recorrer, de ela postergar, de ela dificultar essa desocupação do imóvel. Então é uma situação bastante delicada que vocês precisam colocar, porque ela é muito comum em arremate em leilão. E tem muitos leilões ainda que não permitem uma visitação prévia. Então lembra,
várias estratégias anteriores era fundamental você fazer uma bela de uma estimativa em relação à intervenção, à reforma que precisa ser feita no imóvel. No caso do leilão, às vezes você compra cegas, por mais que tenha um laudo, fotografia, avaliação, você não visitou o imóvel, então fica difícil você prever com precisão o custo que você vai ter de intervenção. Isso é fundamental na sua análise se vale a pena ou não comprar aquele tipo de imóvel. E ainda você tem que ponderar um custo que infelizmente acontece com frequência na compra de imóveis em leilão, que é a sabotagem, né? A depredação por parte do antigo proprietário. A hora que ele vai ser realmente despejado, antes disso ele depreda o imóvel. Eu já vi isso diversas vezes. Ele vai lá, quebra a pia, tira a fiação, luminária, enfim. Mesmo que você tenha conseguido visitar o imóvel, tenha um laudo lá com fotografia, a hora que você vai receber o imóvel, ele está todo depredado e às vezes esse é um custo, né? Por mais que você queira ingressar com uma ação contra o proprietário, você pode até ganhar ação, mas vamos lembrar que provavelmente ele está no cenário de insolvência. Então a chance de você reaver esse dinheiro é pequena e, portanto, você precisa prever isso na conta para que não estrague a sua estratégia. Tem uma outra modalidade que é muito interessante, que é de imóveis a serem regularizados. Lembra, o maior risco, né, ou um grande risco de outras modalidades é você encontrar entraves, né, passivos, ambientais, trabalhistas, dívidas relacionadas ao imóvel, relacionadas aos proprietários. Isso realmente é um grande entrave, isso pode inviabilizar a compra do imóvel, pode inviabilizar uma estratégia de investimento, portanto precisa ser bem analisado. Agora, se você detém a expertise para regularizar, expertise, capital e energia para regularizar esses imóveis, isso pode se tornar, na verdade, uma grande estratégia, uma boa oportunidade. Porque geralmente você consegue comprar imóveis nessa situação com bons preços, né? Porque o cara não consegue vender, não consegue lidar, às vezes ele precisa resolver um outro passivo, então você consegue às vezes garimpar grandes oportunidades de investimento nesse cenário. Só que, sem sombra de dúvida, exige um grande conhecimento técnico, um esforço burocrático grande, investimento, às vezes contratando assessoria de engenheiros, uma assessoria jurídica para que você possa regularizar. Então eu diria que essa modalidade ela é muito interessante, mas ela, via de regra, não é para amadores, para quem está começando, é para quem realmente já vivenciou, já deu cabeçada, já aprendeu, já sofreu na pele a dificuldade de regularizar e aí transforma isso, usa isso a favor, transforma isso numa forma de você potencializar a agregação de valor em imóveis que precisam ser regularizados. Mas é fundamental você contabilizar, prever os custos relacionados a essa intervenção, custo e tempo, que é fundamental, além de você pensar o custo, você pensar que isso vai demorar um tempo para que você venha agregar valor e buscar liquidez em relação a esse imóvel. E por fim, a sétima e última modalidade que eu queria tratar com vocês hoje é a de compra de terrenos. E eu vou adiantar para vocês, tal qual sugere a famosa frase, quem compra terra não erra, que essa é uma das melhores estratégias de investimento. Eu vou ousar aqui afirmar e sustento isso com tranquilidade, que quando você compra um terreno, a valorização é certa. É praticamente impossível você comprar, a não ser que você cometa um erro crasso ou alguém na ponta da venda esteja agindo de má fé, mas com o mínimo de estratégia, se você comprar um terreno, ele vai valorizar, ok? Agora, também a intensidade de valorização vai variar de acordo com todo um cenário, um contexto, né? Então ele pode valorizar acima da inflação, abaixo da inflação, muito acima e muito mais rápido que a inflação. Tudo depende de como você faz a compra, de quais informações você dispõe para fazer uma boa compra na aquisição do terreno. Mas fatalmente ele vai valorizar. E aí uma boa notícia em relação a isso é que ele pode valorizar rapidamente, porque depende, por exemplo, de alguns movimentos do entorno. Então, se você comprou um terreno, porque você tem uma informação que do lado, por exemplo, vai sair um supermercado, do lado vai sair vai chegar uma avenida, são fomentadores de valorização que vão acontecer no entorno e que, se você estiver atento, tiver feito a compra no momento certo, vão rapidamente valorizar o seu terreno, o seu investimento. E tem situações até mais simples, quando você compra, por exemplo, um terreno no momento de lançamento, né? Às vezes ele não está nem liberado para construção, às vezes ele não está pronto. Então você comprou um terreno e ele não está pronto,
né? Daqui a pouco ele ficou pronto, opa, valorizou. Aí você tá com o terreno, daqui a pouco liberou para construção, opa, valorizou. Daqui a pouco sai uma construção estratégica, um perfil bonito, um padrão bonito de casa no entorno, opa, valorizou. Então compra de terreno é sem sombra de dúvidas uma das melhores estratégias de investimento em imóvel, porque sempre vai valorizar e pode valorizar rápido. E tem uma outra característica, o terreno ele é flexível, né? Então ele pode servir de meio para investimentos de maior valor agregado, né? Qualquer tipo de construção, por exemplo. Então comprei o terreno, ele já vai valorizar porque a gente sabe disso, né? Vai valorizar, depende a velocidade vai depender da sua análise do que vai acontecer no entorno, basicamente. E você pode utilizar o terreno para fazer uma casa, por exemplo, para uso ou para venda. Muita gente investe dessa forma. Ou você pode comprar o terreno para fazer um comércio, ou você pode comprar um terreno para fazer uma indústria, né, e alugar ou instalar a sua indústria se você tiver. Enfim, o terreno ele serve de meio para investimentos de maior valor agregado. E às vezes uma boa compra de terreno dilui em muito o custo total de investimento e potencializa muito a rentabilidade que você vai ter fazendo esse investimento de maior valor agregado. Porque basicamente, quando você assume as rédeas de construir, você traz para si a chance de ter uma significativa redução de custo, certo? Quando você vai comprar um imóvel pronto, naturalmente quem construiu vai ter a sua margem de lucro, então você vai pagar por isso. Quando você puxa para você, você tem a chance de economizar. É óbvio que essa chance depende muito do seu conhecimento técnico, né? Às vezes você puxa para si e vai gastar 3 vezes mais do que uma empresa especializada. Mas você traz para si sim a chance de reduzir custo. E mais importante até do que reduzir custo, ou tão importante quanto, você pode ser muito mais assertivo em relação às necessidades mapeadas para o cliente final do imóvel. Seja você, comprei aquele terreno, vou construir uma casa para eu morar. Você vai ter muita noção e vai conseguir atender às suas necessidades relativas àquele imóvel. Então você vai saber o número de quartos que você precisa, o tamanho de quintal que você precisa, de acordo com a estrutura familiar que você tem, assim por diante. Da mesma forma vale para um cliente final. Quando você constrói, você traz o cliente no momento de construção, você direciona a construção do imóvel de maneira que ele fique customizado às necessidades daquele cliente. Portanto, você traz liquidez, agrega valor e se torna uma grande oportunidade de investimento. Pessoal, essas são as 7 modalidades de investimento que eu queria compartilhar com vocês nessa nossa segunda videoaula, as características, as vantagens e desvantagens. Reassistam essas videoaulas se você tem interesse especificamente em uma ou outra estratégia, porque realmente eu quis ser sucinto, mas eu precisava passar conteúdo para que vocês realmente ascendessem nessa trajetória de conhecimento em relação a imóvel. Certo? Então era importante eu explicar essas 7 modalidades para vocês, mas eu queria, antes de encerrar essa aula, trazer uma especial atenção a 2 estratégias específicas que de maneira isolada já significam grandes oportunidades de investimento. Uma delas é a questão de você comprar imóvel na planta. Foi a primeira estratégia que eu expliquei, a primeira modalidade, que é aquele trade. Você compra no momento em que o incorporador, o loteador, o construtor vai te dar uma condição melhor de compra, seja de preço, seja de condição. E uma segunda estratégia é você comprar terrenos, que são uma das melhores estratégias por serem flexíveis e porque eles têm valorização garantida. Quando você soma essas 2 estratégias, você tem uma estratégia que eu chamo de potencializada, que traduzindo numa frase mais aderente, não é comprar terreno na planta. Tem incorporador que até vende na planta, mas é comprar terreno em lançamento. Comprar terreno em lançamento. Essa é uma estratégia potencializada de investimento em imóvel, que pode acelerar o seu acúmulo e multiplicação de patrimônio. Por quê? Porque você soma as 2 coisas. Então você compra um terreno que é um ativo muito interessante do ponto de vista de valorização e de potencial de valorização com condições exclusivas. É tão simples quanto isso, mas a gente geralmente não se atenta. Eu não sei, eu estou gravando naturalmente essa videoaula antes, então não sei se eu já entrevistei o Fábio Vale,
que foi diretor durante 10 anos de Alphaville, mas com certeza eu vou explorar nessa live. Se eu já fiz a live, eu já explorei, senão eu vou explorar. Vou perguntar para o Fábio, ele que lançou terrenos, né, em Alphaville, mais de 200 lançamentos acho que o Fábio fez lá, Brasil inteiro, se não tinha uma grande quantidade de investidores fiéis à Alphaville, que independente da cidade que ia lançar, o Fábio não passava a mão no telefone, não ligava e os caras compravam de olho fechado, porque eles tinham certeza que ia valorizar. Então assim, via de regra, para sintetizar esse conteúdo todo, terreno em lançamento é uma estratégia potencializada de investimento. Você pode encontrar grandes oportunidades relacionadas a somatória dessas duas estratégias. Pessoal, é assim que eu encerro a nossa segunda videoaula, agradecendo pela sua companhia e anunciando que na próxima videoaula, que eu vou liberar a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, imperdível, eu vou muito mais do que explicar para vocês essas modalidades. Vocês já estão começando a se ambientar em vários caminhos que vocês podem investir, em especial terreno em lançamento, que eu tenho como uma das melhores estratégias. Muito mais do que isso, vamos começar a entender um contexto real para que eu possa explicar para vocês, lastrear exemplos práticos e numéricos do quanto essa estratégia pode trazer de retorno para o seu investimento. E eu escolhi, não por acaso, a cidade de Boituva. A cidade de Boituva eu vou anunciar para vocês, ela é considerada a cidade mais desenvolvida do estado de São Paulo, até 100 mil habitantes. Isso não sou eu que digo, eu faço um ajuste nessa afirmação, mas quem traz essa pesquisa é a Urban System, uma das melhores empresas de inteligência estratégica do Brasil, e isso é uma pesquisa publicada pela revista Exame. Então eu vou compartilhar e explorar isso, quais são os diferenciais de Boituva, para que eu afirme para vocês, encerrando, que Boituva não é só a capital nacional do paraquedismo e do balonismo. Boituva é a capital nacional das oportunidades de investimento imobiliário. Não fique de fora, a próxima aula está imperdível. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.